tivesse amor, de nada vale, se não tivesse amor, proveito algum teria, fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse o amor. Quando eu tinha 55 anos, tinha um Salmo 103, do versículo 3 ao versículo 5, que se tornou os meus versículos. Lá fala que Ele que perdoa as minhas iniquidades, me cura de toda enfermidade, me renova, me farta de bens e renova a minha velhice como a da águia. Renova a minha mocidade como a da águia. Agora não, eu mudei. Passaram-se já 14 anos e agora meu texto está lá em Eclesiastes capítulo 12. E eu quero ler para vocês onde está a minha parte hoje. Eu estou com esse texto agora. Eclesiastes capítulo 12. Você lembra do capítulo 12, né, de Eclesiastes? Versículo 5. Eram 3 versículos, agora ficou só um versículo. Diz assim: como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Eu estou nesse versículo aqui agora, o gafanhoto está ficando pesado. Não dá para carregar o gafanhoto, antes era só, está desse jeito agora o negócio. Mas eu achei muito interessante esse texto, não é sobre isso que eu vou falar essa noite não, mas esse texto de Eclesiastes é bom de a gente meditar. E o tempo passa. Eu lembro que eu cheguei aqui com 38 anos. Tinha 38 anos quando eu cheguei aqui. Mas se vão 31 mais. Queria convidar vocês para abrir as Bíblias, por favor. Em 1 Coríntios capítulo 13. Eu prometo a vocês que eu não vou me estender. Falarei brevemente. Só colocarei algumas coisas para vocês nessa noite que está em meu coração. Queria ler o capítulo todo. São 13 versículos. Capítulo de 1 Coríntios 13. Comecemos um pouquinho antes, quando termina o 12, ele diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça,
mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Aleluia. Palavra do Senhor, inspirada por Deus e útil para nos ajudar. Eu creio que eu tenho crido desta forma, que nós acabamos de ler o sumo da vida cristã. Se puder espremer toda o sumo dela, está aqui em 1 Coríntios 13. Porque o amor, ele cumpre toda a lei e os profetas. O amor cumpre tudo o que tem a ver com o teu relacionamento com Deus, e o amor cumpre tudo o que tem a ver com o teu relacionamento com o teu próximo. Então aqui está o sumo da vida cristã. E neste capítulo, eu aprendi há pouco tempo, em 1 Coríntios 13, nesse pequeno capítulo, que tem 9 frases. Esse capítulo todo tem 9 frases e 13 versículos, separadas em 13 versículos. Nesse capítulo pequenininho, está o sumo de tudo. E ele nos fala sobre 3 coisas nesse capítulo com respeito ao amor. Primeiro ele faz uma comparação, depois ele faz uma análise, e depois ele faz uma defesa do amor. Primeiro, ele compara o amor. Ele faz essa comparação com 1 Coríntios 13:1, desculpe. Línguas dos homens e dos anjos. Compara com a eloquência. Quão nobre é poder influenciar, convencer, despertar para as coisas nobres. Mas ele disse, se não tiver amor, nada disso. Isso é uma comparação. Depois ele compara com a profecia. Versículo 2. No 2 ele compara com a profecia, compara com os mistérios, compara com a fé. E por que o amor é maior que a fé? Porque o fim é maior que o meio. E ele compara mais com o quê? Compara com fazer o bem, e porque o amor é maior que o bem, porque tudo é maior que uma parcela. O todo é maior que uma parcela. E ele vai comparar mais, ele vai fazer uma comparação com sacrifício e martírios. Diz que não adianta se não tiver amor. Então o sumo de tudo, e ele vai fazendo comparações fortíssimas. Línguas, anjos, profecias, mistérios, ciência, fé. Vai falar de fazer o bem, e vai falar também de se sacrificar. Ele diz, nada disso tem proveito. O amor é a essência de tudo isto. Se não tiver amor, de nada vai te aproveitar. Então, para mim, o sumo é o sumo da vida cristã. Eu penso que seria importante que todos nós nos dedicássemos a conhecer esse Deus que é amor. Com profundidade, conhecer o amor na sua
profundidade, na sua essência. Aqui ele compara, nada disso é maior do que o amor. Então, isso não é maior, então eu vou buscar o que é maior. O sumo de tudo isso é isto aqui, eu quero aprender isso, eu quero entender isso, eu quero viver isso, eu quero transbordar disso. Mas ele faz uma análise. Ele fala que o amor, vai no versículo 4, são 3 versículos mais que ele vai fazer essa análise. No versículo 4 ele diz, o amor é paciente, é benigno. E eu descobri uma coisa nesse texto, o amor são 2 coisas só. Ele é paciente e ele é benigno. Paciência, a melhor definição está logo abaixo, a melhor definição de paciência está bem abaixo, dizendo assim, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse é o paciente. O paciente, ele suporta tudo, ele sofre tudo, ele crê em tudo e ele espera tudo. Esse é o paciente, o amor é paciente. E a outra definição é que o amor é benigno, é a bondade em ação. Diz a palavra que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, a bondade, benignidade, bondade. Ele era paciente e benigno, ele suportava, esperava, sofria todas as coisas e ele fazia por toda parte o bem, porque ele é amor, e amor é paciente e benigno. Eu lutei anos para entender um texto. Creio estar entendendo ele. Não posso escrever a caneta ainda. Forte. Um lapisinho número 2, mas bem fortezinho, papel. Falar a verdade em amor. Hoje eu estou procurando entender dentro desse conceito. Porque falar a verdade, nós sabemos o que é. Verdade é verdade. Sabemos o que é a verdade. Mas é em amor, tem uma forma. Tem uma maneira de falar a verdade. É falar a verdade em amor. E amor são 2 coisas. Amor é paciente e é benigno. É falar a verdade pacientemente e com benignidade. É na prática. Eu estou tentando levar para a prática, como é que eu posso falar a verdade em amor? Não assim, amor, algum pensa, amor é braço, amor é beijo, amor é isso, amor é passar a mão, amor é... Não, amor é paciente e é benigno. Essa é a definição bíblica do que é amor. Amor é paciente e o amor é benigno. Quando é que eu sei que eu não falei a verdade em amor? Todos os nãos que vêm depois. O amor não se exaspera. Se eu falei a verdade e me exasperei, eu não falei a verdade em amor. Se eu falei a verdade e me conduzi inconvenientemente, eu não falei a verdade em amor. Se eu me ufanei ou me ensoberbeci, eu não falei a verdade em amor. São 7 nãos. Se eu não me engano, 7. 7. Não arde em ciúmes. Ele está fazendo uma análise do amor. Esse amor, ele em primeiro lugar, ele é isso aqui, ele é paciente e ele é benigno. Em segundo lugar, tem 7 coisas que o amor não faz. Ele não arde em ciúmes, ele é generoso. Ele não se ufana, não se ensoberbece, ele é humilde, não se conduz inconvenientemente, ele é cortês, não procura os seus interesses, é altruísta, não se exaspera, tem domínio próprio, não se ressente do mal, é inocente, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, ele é sincero. São 8? Porque não se alegra com a injustiça. São 8. Eu tinha 8 na cabeça, depois eu falei 7, porque 7 é um número mais bonitinho que o 8.
São 8. Não se regozija, não se alegra com a injustiça. Primeiro ele compara, depois ele faz uma análise, depois ele faz uma defesa do amor, que são os versículos finais. Ele faz uma defesa mostrando por que ele escolheu o amor como dom supremo. Porque ele permanece e ele é maior que todos. Ele faz uma defesa. Ele era um homem didático, né? Paulo era didático. Você vê tantas listas que nós temos no Novo Testamento, todas foi ele mais ou menos que fez. Jesus também era muito didático e Paulo aprendeu muito com o mestre. Então ele também era muito didático, ele faz comparações, resumos, e aqui ele faz também uma listinha pequena, profecias, línguas, ciência, tudo isso vai passar, isso é coisa de, quase que ele fala, coisa de menino, mas vai chegar o que é perfeito. E quando chegar o que é perfeito, tem 3 coisas que permanecerão: fé, esperança e o amor. Aí tu diz assim, então são iguais. Não, tem um detalhe, deixa eu explicar um negocinho. Mas o amor é maior que todos. Já estou terminando. Quero deixar isso para que vocês reflitam. Pensem. Se eu aprendi com um homem que nasceu em 1600, e eu passei a ler isso uma vez por semana, para poder guardar o sumo da vida cristã e viver o sumo da vida cristã, que é o amor, paciente e benigno. Porque essa é a definição que eu tenho, bíblica, do que é o amor. No final, no fim de tudo, lá em Mateus capítulo 25, diz ele que vai apartar as ovelhas dos cabritos, os bodes, vai separar. E lá quando esse grande momento, ele não serão perguntas teológicas, não serão perguntas doutrinárias, de conhecimento, mas sim de prática. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas ele fala, práticas, que é a expressão da benignidade, que é a benignidade em ação, que é o amor em ação. Ele pergunta se quando tive sede, quando tive fome, quando me hospedastes, quando estive nu, quando estive preso, quando estive doente. As perguntas não são teológicas, não são de conhecimento, elas são de prática, de vida, vida na vida, de expressão da vida de Cristo, que andou por toda parte fazendo o bem. E Deus é, a definição do que Deus é amor. Então Deus é o quê? Paciente e benigno. Deus é paciente e benigno. E sendo paciente e benigno, Ele não se exaspera. Ele não arde em ciúmes. Ele não se ufana. Ele não se ensoberbece. Ele o que mais? Ele não se conduz inconvenientemente. Estão comigo ainda? Que o Senhor nos ajude a encontrar esse caminho sobremodo excelente. O amor. Amém? Vamos orar um pouquinho. Você e ele e você.
Pai amado, ajuda-me a andar na expressão deste caminho sobremodo excelente. Ajuda-me a expressar o ser paciente e ser benigno, a não me conduzir de forma equivocada. Ajuda-me, Senhor, a andar nas tuas pegadas, firme e terno. Firme, Senhor, na verdade, nos teus princípios, e terno nas minhas ações. Ajuda a tua igreja a crescermos na expressão do amor, a crescermos na manifestação da tua vida que habita em nós. Ajuda-nos. Sem ti, não temos condições. Não podemos cumprir nenhum sequer dos mandamentos. Mas tu habita em nós. Tua graça foi derramada sobre nós. Tua vida está em nós, para andarmos na plenitude daquilo que tu revelaste na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Aleluia. Deus nos abençoe. Amém. Passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera